Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Harmonia Utilidades. Confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Preparai-vos e não vos assemelheis às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. O que Jesus quis dizer com estas passagens? A conversa é sobre a era nova. Preparem-se. O Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. A conversa é sobre a Era Nova e o convidado é especial pela primeira vez aqui no Esferas da Vida, Simão Pedro. Simão, seja muito bem-vindo ao nosso programa hoje. Muito obrigado, Priscila, pelo convite. É uma alegria estar aqui com você, participando desse programa. Simão Pedro de Lima é membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, da cidade de Patrocínio, Minas Gerais, onde colabora nas atividades doutrinárias e administrativas. Ele é de Patrocínio, Minas Gerais, ele é amigo do Arthur, se conhecem há muito tempo, não é, Simão? Sim, o Arthur é um grande amigo, né? Eu o conheço desde a infância dele, né? Olha só, a gente sempre fala aqui de Patrocínio, né, com o Arthur, agora a gente tem mais um, de Patrocínio, Minas Gerais, também aqui no Esferas da Vida. E hoje, Simão, a gente vai falar de duas passagens importantes do Evangelho. E eu quero deixar claro para o nosso telespectador que às vezes a gente não tem esse costume de aprofundar o ensinamento de Jesus, porque Jesus de fato ele falava de uma maneira, de metáforas, fazendo analogias, de uma maneira específica para cada público, né, que ele encontrava, para cada tipo de pessoas. E o Simão, eu falei para o Simão aqui nos bastidores, como você explica bem o Evangelho, de uma forma didática, com propriedade. Então é muito bom escutar, né, um estudioso, um expositor, que nos coloca, às vezes a gente lê e tira tão pouco de uma passagem, não é, Simão? E Jesus tem uma profundidade tão imensa, né, numa frase, duas frases dessas, que a gente às vezes perde um pouquinho se a gente não sentar e estudar de fato, né? E como a gente está passando por um momento né, todo mundo fala, são chegados os tempos, o que seria esse momento que nós estamos passando, Simão? Essas expressões que Jesus delas se utiliza, são expressões idiomáticas, são figuras de linguagem e que nós temos que contextualizá-las à época e para quem ele falava. E essa ideia do são chegados os tempos é parte de algo que nós chamamos escatologia, né? Um sermão escatológico, como vemos no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, o chamado sermão profético. Então ali Jesus fala de momentos de transição. Quando se utilizam ou se utiliza essas terminologias, são chegados os tempos, fins dos tempos, não se refere à ação de nada, se refere a mudanças, a ciclos, a eras, a estágios. Então, quando se diz agora são chegados os tempos, é uma forma reflexiva, uma forma de reflexão para se pensar nesse momento que nós estamos. Esses tempos de renovação nos quais nós estamos, esses tempos que, segundo a ideia, o ideário espírita, é um momento de transição. Quando dizemos momento de transição,
nós estamos dizendo que são dois momentos que coexistem, que nós chamamos de forças de conservação e forças de transformação. Forças de conservação é o status quo, é o momento. E as forças de transformação é o vindouro. Então, quando se diz transição, é o momento em que hábitos anteriores existem e novos hábitos precisam ser desenvolvidos. O que na linguagem do apóstolo Paulo ele chamava de homem velho, né, e homem novo. São esses momentos. Então, hoje, podemos dizer que nós estamos em uma época que já está no momento de refletirmos mais sobre essas questões das nossas escolhas, dos nossos destinos, que são frutos dos nossos próprios atos. Então, isso seria, então, um momento presente para os são chegados os tempos. Em quaisquer épocas, são chegados os tempos. Mas, olhando em especial o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós veremos essa evolução dos mundos. E nós já estamos num momento realmente de transição, em que as coisas velhas vão deixar de ocupar espaços para que nós desenvolvamos novas atitudes, novos conceitos calçados nos ensinamentos de Jesus, uma real vivência dos ensinamentos de Jesus. Eu diria que assim nós poderíamos entender os são chegados os tempos. Simão, e quando a gente se enxerga, né, sabe dessa questão do planeta de provas e expiações, essa questão é bem divulgada, né, na doutrina espírita. A gente, às vezes, fala, porque o planeta de provas e expiações, e de fato, o planeta de provas e expiações só vai existir se os espíritos, né, que aqui estão, são espíritos, assim, de regeneração, esse sonho para o planeta de regeneração também, a gente está nessa transição. Nós somos o planeta, não é? Às vezes a gente coloca, porque é um planeta muito difícil, porque é um planeta ainda muito... né, com muitos problemáticos, é porque nós, espíritos, somos espíritos ainda nesse estágio, não é especificamente o planeta, não é isso, Simão? Ou não? Exatamente, Priscila. O planeta é uma morada transitória, eu digo transitória porque é para o momento encarnado no qual nós estamos encarnados. Então o planeta, ele é, por assim dizer, a nossa morada. O que significa que não é o planeta que evolui, são os seus habitantes que evoluem. Nós não precisamos nem chegar numa esfera espiritual para entender isso. A sociedade é o conjunto de pessoas. Quando dizemos uma sociedade evoluída, porque as pessoas são evoluídas. Da mesma forma, pelo prisma espiritual. Se estamos dizendo que estamos num mundo de provas e expiações, é porque a característica dos habitantes, nós que aqui estamos, leva a esse conceito. E Kardec trabalha muito bem, conforme já foi dito no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele vai nos mostrar que o mundo de provas e expiações é um mundo em que o mal predomina. Não o mal no sentido de fazer o mal, é o mal no sentido de fazer o mal, mas também o mal advindo do bem não feito, o mal derivado. Então isso qualifica o mundo de provas e expiações. Qualifica o mundo porque é a característica dos seus habitantes. Então nós estamos em um estágio de provas e expiações. Nós, que estamos aqui, não é o planeta necessariamente. E uma outra ideia que nós precisamos observar é o mundo de regeneração. O mundo de regeneração não é o mundo feliz que Kardec coloca. Ele coloca o mundo de regeneração como um mundo intermediário, em que as forças bem e mal coexistem. Não há predominância de uma ou outra, há uma coexistência. Os mundos felizes, sim, predominância do bem. E é interessante nós observarmos nesse momento que nós estamos, nesse momento de provas e expiações pelas nossas índoles, a questão 932 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos benfeitores espirituais por que no mundo frequentemente os maus sobrepujam os bons em influência. E eles disseram, pela fraqueza dos bons.
Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. Quando eles quiserem, dominarão. Então vejamos que é uma questão muito pessoalizada. É a evolução da pessoa, a evolução das pessoas. E isso vai fazer com que o mundo, então, tenha outra qualificação. Não que o planeta tenha se modificado, mas os seus habitantes, os que aqui se encarnam, se modificaram. E aí o mundo deixa de ser prova e expiações, pela predominância do bem. Muito bem explicado também por Kardec na última questão do Livro dos Espíritos, a questão 1019, que é uma questão, uma página e meia de resposta, que eu sugiro que se faça a leitura dessa questão 1019 para entendermos, quando lá pergunta-se aos benfeitores espirituais, jamais o bem terá lugar sobre a terra? E a resposta é amor, é uma aula de postura, conduta e boas escolhas. Simão, já que você entrou no capítulo 3 do Evangelho, para falar dos tipos de mundos, mundo de regeneração, mundo de provas e expiações, tem sempre uma questão que é muito perguntada e muito... aqui no Esferas mesmo, né? Até quando eu saio, as pessoas sabem do programa espírita, existe essa questão de o que é um mundo de prova, o que é prova, o que é expiação, a diferença. E também uma outra questão que você falou do bem e do mal, que o bem ainda está, né, fraco em relação ao mal. E no Evangelho tem uma parte que fala o mal e o remédio, né? E também, assim, as pessoas acreditam que a dor é muito valorizada. E a grande questão é, a dor sendo valorizada e a gente tendo fé que a gente vai num mundo espiritual, a gente receber, né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados no mundo espiritual em algum momento. A dor parece ser muito... não querida, mas a gente tem que agradecer a dor. Claro que a dor nos faz crescer, mas será que não é possível ser feliz nesse mundo ainda de provas, de expiações? É sempre um castigo? A prova é sempre um castigo, Simão? Como que é isso? Acho que eu fiz muitas perguntas numa só, né? Mas é uma grande questão, porque é um mundo de provas e expiações, mas será que a gente pode ser feliz? Mas não, é melhor sentir dor porque no futuro a gente vai ser compensado? Vamos lá. De fato, são muitas perguntas numa só. Se eu me esquecer de alguma, você vai me lembrando, por gentileza. Mas vejamos, o primeiro aspecto, né, é mundo de provas e expiações. De uma forma didática, mais resumida, provas e expiações. O que é uma coisa, o que é outra coisa? Provas são situações, em regra, escolhidas por nós mesmos antes de nos encarnarmos. São situações que escolhemos para vivenciá-las e com elas aprendermos e crescermos. É o que nós vemos na questão 258 do Livro dos Espíritos. A expiação são situações consequenciais de atos praticados. Vejam, provas, não há nenhum ato anterior, é uma escolha, é uma situação escolhida. Expiação, algo foi feito que gerou uma consequência, algo não bom que gerou uma consequência. Então as expiações são mecanismos, por assim dizer, propiciadores de correção de conduta. São alertas. E existem as expiações como consequências dos atos gradativos no aspecto de não bons. E as provas são as escolhas do nosso dia a dia. Por isso que na questão 258, 259, até 264 do Livro dos Espíritos, Kardec dá por título Escolha das Provas. Escolha das provas. E o aspecto expiatório é algo consequencial. Escolhi uma prova, agi de uma maneira que não foi correta, gera uma consequência. Essa consequência é expiatória. A palavra expiação, vejamos, né? Ela leva à remissão. A palavra expiação, ela não é sinônimo de punição. As pessoas confundem muito isso. É punição. Não. A própria palavra pena. Pena não é uma punição. Pena é uma atribuição de sanção em função de uma atitude, mas que nem sempre é punitiva.
A pena tem um aspecto educativo, tem um aspecto preventivo, conforme estudamos no direito, né? O aspecto tríplice da pena. E as pessoas associam pena a uma punição. Não, pena é uma retribuição. Retribuição por algo feito. E aí, no caso, a expiação é confundida como se fosse uma pena no sentido de punição. E a expiação é uma consequência, é uma retribuição. É o aspecto retributivo daquilo que foi feito. Não no sentido não bom, né? Algo não corretamente feito. Então, isso é, assim, de uma forma sintética, prova e expiação. O aspecto do sofrer, né, que você coloca, muito bem colocado, né, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, bem-aventurados os aflitos. Muitas pessoas dizem assim, os espíritas gostam de sofrer. Eu gosto de responder o seguinte, os espíritas não gostamos de sofrer, sofremos com gosto. É diferente. Gostar de sofrer e sofrer com gosto são coisas distintas. Gostar de sofrer é um processo autocomiserativo. A pessoa passa a ter pena de si mesma. A pessoa se auto-vitimiza. O sofrer com gosto é resignação. É perceber que se algo não está corretamente acontecendo, é porque também corretamente não foi feito, porque tudo é consequência. Então, o sofrer com gosto é buscar a causa do sofrimento. E isso Kardec explica muito bem nesse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz lá as causas atuais das aflições, as causas anteriores às aflições. Ou seja, causas anteriores, fatos praticados, atos praticados, melhor dizendo, em encarnações anteriores, que geram consequências, já que sou eu mesmo, numa encarnação, noutra encarnação serei sempre eu. Então são consequências. E causas atuais são atitudes praticadas nessa encarnação que reverberam, que geram consequências. Então isso é analisar o sofrimento, entender que Deus não pune. Deus não é um juiz. Deus, ele é a inteligência suprema. Na linguagem do Cristo, ele é o Pai, né? Até Jesus o chamava pela palavra Abá. Abá significa paizinho. A palavra aramaica, Abá, significa papai. Então ele chamava, a relação de Jesus com Deus era uma relação terna. Por quê? Porque Deus é soberanamente justo e bom. Então não é uma punição, é simplesmente a consequência. Deus tem as suas leis, causa e efeito, ação e reação. Então é esse o sentido para percebermos o sofrimento. E quando diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a dor é o remédio, na verdade é entendendo a origem, percebendo que não é punição, percebendo que não há injustiça nas leis de Deus, principalmente quando colocamos a ideia reencarnacionista, faz com que Deus, então, seja efetivamente justo, porque explica-se uma série de situações inexplicáveis se olharmos apenas a vida material. Sim. Então isso vai mostrar que, nesse sentido, compreendendo que a dor é consequência, a mudança de atitude acontecerá, o remédio. O outro ponto que você coloca, se não dá para ser feliz nesse mundo aqui na Terra. Sim, lógico que dá. Esse é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente no item 10 desse capítulo 17. Tem uma mensagem chamada O Homem no Mundo. E lá eles dizem claramente, numa mensagem de uma página, sede felizes. Como felizes podem ser os homens neste mundo. Mas e que em vossa felicidade jamais entre um só ato que possa fazer corar a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Ou seja, que sejamos felizes nos níveis que a vida material permite, mas que a nossa felicidade não cause constrangimentos em outras pessoas. Que a nossa felicidade não seja construída sobre a tristeza alheia. Então eles explicam muito bem e dão o título, O Homem no Mundo. Mais uma sugestão de leitura para ver essa página inteira do item 10, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando justamente que é sim possível viver nesse mundo. E eu acrescento mais uma coisinha só. Simão, muitos dizem, mas por que está escrito a felicidade não é deste mundo? E sim, de fato está escrito. Mas aí eu faço a seguinte pergunta.
Quantos mundos nós temos? Só 2. Como assim só 2? E o universo? Bom, são orbes, são planetas. Mundos são 2. Mundo espiritual e mundo material. Só temos esses 2. Não existe um mundo semimaterial. É o mundo espiritual ou é o mundo material? Se a felicidade não é deste mundo, o material, ela é do mundo espiritual. E nós somos de que mundo? Nós não somos desse mundo. Nós somos do mundo espiritual. Se a felicidade não é desse mundo, eu também não sou. Eu sou do mundo espiritual e a felicidade é do mundo espiritual, então ela é minha, onde eu estiver. Felicidade é um estado de consciência. Não é alegria, é estado de consciência. Felicidade é algo interno. Felicidade é o objetivo da lei de Deus, que está lá na questão 614 do Livro dos Espíritos. O objetivo da lei natural, a felicidade. Então nós somos felizes quando a consciência está tranquila. E nos fazemos infelizes quando nos afastamos desse estado de consciência. Alegrias, tristezas são coisas externas. Felicidade é uma questão interior. Então nós somos felizes. A felicidade é nossa, ela não é deste mundo, ela é nossa. Simão Pedro aqui no Esferas da Vida para vocês. Chegou o nosso momento Chico Xavier e não tinha como não escolher o vídeo que o Chico Xavier fala sobre amor. A gente já volta com mais Esferas da Vida para vocês e aproveitem, né? Com muita calma esse vídeo do Chico explicando sobre o amor. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível, que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com o respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa, porque todo amor que é possessivo, infelizmente, ainda é um amor muito parente, de grande parentesco com o amor dos animais. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre a Era Nova, com o expositor espírita Simão Pedro, lá de Patrocínio, Minas Gerais. Mas sempre aqui no nosso segundo bloco a gente dá dicas de leituras. E hoje a gente fala da Revista Internacional de Espiritismo e do jornal O Clarim, que são edições ininterruptas desde a época de Caibar Schutel. Então são edições mensais, sempre matérias edificantes, com temas atuais à luz da doutrina espírita. Você pode conferir no site oclarim.com.br
Tem as assinaturas impressas, mas também tem as assinaturas digitais. Ó, uma super dica, um valor super bacana aí para vocês. E a gente também vai falar do Instituto Eurípides. Isso mesmo. Foi fundado há mais de 25 anos aqui na cidade de Araraquara e atualmente o Instituto acolhe gratuitamente mais de 160 crianças de 6 a 15 anos no contraturno escolar, para retirá-las das situações de risco. E hoje a gente vai receber o Davi Henrique dos Santos, de 11 anos, com um recado especial para a gente. Fala, Davi. Oi, meu nome é Davi, tenho 12 anos e gosto bastante aqui do Instituto. E aqui ensina valores, muitas coisas. Tem várias aulas muito legais, percussão, coisa assim, dança. É isso mesmo, Davi. Muito obrigada pela sua participação aqui no Esferas da Vida e um bom começo de ano para você de 2021, um bom começo de ano que com certeza esse ano vai ser muito melhor, não é? Lembrando que o Instituto oferece toda a estrutura necessária para as crianças: alimentação, oficinas de meditação, esportes em quadra coberta, música, dança, artes plásticas e muito mais. E você, todos nós podemos ajudar o Instituto Eurípides. Você pode colaborar, por esse link que aparece para vocês aqui embaixo e também por meio da Nota Fiscal Paulista. É isso mesmo. Você pode entrar lá na Nota Fiscal Paulista. Tem um campo escrito Entidades. Nesse campo escrito Entidades, você vai colocar os dados do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que é do Instituto Eurípides. Vai pegar aqui o CNPJ que também aparece para vocês e vai poder, toda a sua compra, poder colaborar com o Instituto Eurípides. Combinado? E a gente volta a conversar aqui com Simão Pedro, o nosso entrevistado do dia, da noite de hoje. A conversa está muito boa, a gente vem conversando sobre esses tempos que são chegados, mas quais tempos são esses? É o que a gente vem falando, estamos passando aí por um momento. É muito importante, Simão, esse momento que a gente está passando de pandemia, que isso deu uma chacoalhada um pouco, Porque sempre teve essa passagem no Evangelho, mas dificilmente parávamos para refletir sobre essa fase da transição, que estamos, acredito eu, numa fase bem no pico, dessa transição. Você acha, para o mundo de regeneração? Simão? Priscila, eu não diria no pico, é um momento. O momento pressupõe um certo tempo. Então nós estamos num momento de transição muito mais, por assim dizer, importante no aspecto evolutivo nosso do que em épocas anteriores. Porque à medida que nós evoluímos, o planeta evolui no aspecto das pessoas que nele habitam, também nós temos mais proximidade para as resoluções. Nós somos seres imortais, mas nós temos os momentos cíclicos, os ciclos da nossa evolução. E nós já estamos no momento propício para revermos as nossas condutas, para fazermos uma viagem interior nas nossas consciências. Quando você fala de uma viagem interior, Simão, a gente pode relacionar com aquela passagem de buscar primeiro o reino de Deus e depois essas outras coisas que a gente fica preocupado virão, vamos dizer assim, resumindo de uma forma mais popular. Buscar o reino de Deus seria algo interior. Como que você explica pra gente essa passagem também, Simão? Vamos lá, Priscila. Essa passagem ela está no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, faz parte do Sermão do Monte. E esse é o tópico que Jesus fala da solicitude pela vida. Ele diz lá: não vos preocupeis pelo que haveis de beber, com o que haveis de vestir, pelo que haveis de comer, pois meu Pai bem sabe que necessitais dessas coisas. E aí ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas ser-vos-ão acrescentadas. Numa primeira olhada, muitas pessoas dizem assim: Jesus pregou alienação, dizendo para buscar o reino de Deus. Mas pensemos bem, Jesus não disse buscai unicamente o reino de Deus.
Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro. Se ele tivesse dito buscai unicamente o reino de Deus, ele estava pregando uma alienação do mundo material. Então ele não está dizendo que nós não devemos nos ocuparmos com as coisas materiais. Ele está dizendo para que primeiro busquemos o reino de Deus. E onde está o reino de Deus? Jesus, ele nos fala do reino de Deus no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, quando ele fala das parábolas do reino. E lá ele nos conta 5 parábolas, dizendo o reino de Deus é semelhante ao homem que foi ao mar, jogou a rede, pegou peixes grandes e pequenos, e segue a parábola. Depois ele diz: o reino de Deus é semelhante ao homem que semeou a semente, o inimigo à noite semeou o joio, e segue a parábola. Depois ele diz: o reino de Deus é semelhante a um comerciante que encontrou uma pérola e, sabendo o valor da pérola, vendeu tudo que tinha, comprou a pérola, segue a parábola. Depois ele diz: o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro em um campo e, sabendo o valor do tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Depois ele diz: o reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa, colocou 3 medidas de farinha e 1 medida de fermento. E o fermento levedou a massa e a massa cresceu. 5 parábolas que didaticamente são chamadas parábolas do reino, porque ele falava do reino de Deus, que é semelhante a. E agora pensemos, nessas 5 parábolas, o que nós temos em comum? Onde se pesca um peixe? Dentro da água. Onde se planta uma semente? Dentro do suco. Onde se encontra uma pérola? Dentro de uma ostra. Onde estava o tesouro? Dentro do campo. E onde o fermento age? Dentro da massa. O que nós temos em comum nessas 5 parábolas? Dentro. Interiorização. E aí arremata Jesus: o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. Mostrando-nos então que buscar primeiramente o reino de Deus é fazer essa viagem interior, para que encontremos o equilíbrio íntimo para nos lançarmos às questões materiais. Jesus não pregava a abnegação dos valores materiais. Não. Ele falava sim dos valores materiais, mas primeiro ele pedia para que buscássemos os valores espirituais. Nós podemos ter as coisas materiais, sim, claro que podemos tê-las, mas se buscarmos o reino de Deus, ou seja, o equilíbrio interior, primeiro, nós as teremos, sem lesar ninguém. Mas se eu quiser ter as coisas sem esse equilíbrio íntimo, eu as terei, lesando outras pessoas. Então Jesus ali pregava a justa medida, o equilíbrio interior. Buscai primeiro o reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Dentro de nós. Buscai primeiro o equilíbrio íntimo. E essas outras coisas, vejam, ser-vos-ão acrescentadas. Então, quando o nosso olhar está para a coisa material ou para as coisas materiais, nós esquecemos dos valores espirituais e, dentre eles, esquecemos o valor das pessoas. Quando nós estamos com olhares para o mundo espiritual, para a realidade espiritual, nós também enxergamos a realidade material, mas não sobrepomos valores das outras pessoas. É isso que Jesus dizia. É esse o sentido do buscai primeiro o reino de Deus. E não buscai unicamente. Há pessoas que jocosamente querem brincar com essa passagem, com essa frase de Jesus, tentando colocá-la como uma abnegação, no sentido de total distanciamento dos valores materiais. Não, eles são importantes, por isso estamos na Terra. E aqui na Terra nós temos necessidades materiais, necessidades orgânicas. Então Jesus não estava pregando essa alienação, estava apenas dizendo para que buscássemos primeiro o nosso equilíbrio íntimo, essa consciência tranquila. E se nós observarmos um ponto que os Espíritos nos trazem, na questão 621 do Livro dos Espíritos, nós veremos lá, onde está escrita a lei de Deus? Em outras palavras, onde está o reino de Deus? Eles responderam, na consciência. Não adianta estar escrito em nenhum livro se ela não encontra espaço, a lei, na nossa consciência. Então buscai primeiro o reino de Deus, a paz de consciência. E com certeza, os outros valores, os materiais, serão por acréscimo e não por objetivo único, e um objetivo que muitas vezes, para alcançá-lo, nós passamos por cima de pessoas. A paz de consciência, o equilíbrio íntimo, nos faz respeitar
todas as pessoas. Simão, quando você fala essa pergunta que está no Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, e a resposta é na nossa consciência, parece simples, né? A gente escuta, mas se a gente for de fato refletir sobre essa resposta, está na nossa consciência, então nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Quando que a gente se perdeu, Simão? Por que a gente não lembra? O que acontece? Porque se está dentro de nós o reino de Deus e a lei de Deus está na nossa consciência, né? Por que a gente ainda não entendeu o que é essa consciência divina dentro de nós? O que acontece? A gente esqueceu? Não, ninguém se esquece. Simplesmente não damos a atenção devida. O que é o bem, o que é mal, o que é certo, todos sabemos. Sim. Nós sabemos o que não é bom, o que não é bom. Nós sabemos o que é bom. Nós sabemos o que fazer para as pessoas, o que não devemos fazer. Agora, entre o saber e o fazer, é que está a decisão da própria pessoa. Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, Pedro retira o pé e diz: Mestre, Senhor nosso, nós é que devemos fazer essas coisas, pois sabemos que devemos fazer. Jesus disse assim a Pedro: se vós já sabeis dessas coisas, bem-aventurados sereis se agora as praticareis. Saber, todos nós sabemos o que devemos ou não devemos fazer. A questão é, queremos ou não queremos fazer? A questão é, buscamos o nosso interesse ou interesse coletivo? Nós olhamos as outras pessoas ou queremos as nossas alegrias em detrimento às outras pessoas, apesar de causar tristezas alheias? Isso é que é o estado de consciência. E para a gente entender o aspecto da consciência, observemos um ponto só, apenas um exemplo didático. Imaginemos um médico, pneumologista, que sabe os males do fumo e fuma. Ele tem conhecimento, mas não tomou consciência desse conhecimento. Então nós temos conhecimento do que é bem e do que é mal, mas não tomamos consciência para fazer o bem. Simão Pedro aqui no Esferas da Vida, é isso mesmo. Quando que a gente de fato vai iniciar nessa prática do bem? Sempre, em todas as nossas atitudes, em todos os nossos comportamentos e principalmente nos nossos pensamentos que influenciam todo o resto. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Das esferas. Das esferas. De volta ao Esferas da Vida, hoje a conversa é com Simão Pedro sobre a Era Nova. E a gente começou o nosso programa falando de duas passagens importantes, né? A gente falou do céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E também preparai-vos, não vos assemelheis às virgens estouvadas que foram apanhadas de surpresa à chegada do esposo. Então, a gente está aqui com o Simão, que é um grande estudioso do Evangelho. Simão, a gente começou no primeiro bloco a falar dos tempos que são chegados, falamos do mundo de provas, expiações, né? A gente está transitando para o mundo de regeneração e já explicamos todas essas partes e agora ficou essa questão, né? Minhas palavras não hão de passar e para a gente se preparar. Que preparo é esse, Simão? Olha, Priscila, essa frase de Jesus, ela faz parte do sermão profético, né? Céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não. É o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, que é o sermão profético, onde Jesus fala justamente de um momento de mudança, um novo momento. Então, quando ele fala, minhas palavras não passarão, são seus ensinos. Os ensinos de Jesus são atemporais. Eles não estão vinculados a um tempo circunscrito. As palavras de Jesus, o ensino de Jesus, ele é para todos os tempos, para quaisquer tempos, as palavras de Jesus. Tanto assim o é que o apóstolo Pedro foi dizer a ele, né? Senhor, tu tens as palavras de vida, tu tens as palavras de vida eterna. Então essas palavras de Jesus não passam. Os tempos podem se sucederem. Séculos entram, séculos saem.
mas as palavras de Jesus permanecem. E por que permanecem? Porque elas são a expressão da verdade. Nos trouxe o ensino da verdade. Então isso nunca passará. É atemporal, ad infinito, ad eterno. É esse ensino de Jesus. O que é matéria um dia acaba, um dia se transforma, um dia se renova, mas os ensinos não. Aquilo que Jesus nos ensinou servia para a época na qual ele falou, temporalizadamente ou historicamente, serve para hoje e servirá para sempre, porque são palavras de vida eterna. E nesse sermão profético, na verdade, o capítulo 25, Jesus fala da parábola das 10 virgens. Ali Jesus vai falar daquele momento de vigilância. Uma parábola belíssima, né, que não é o propósito aqui analisá-la, mas uma parábola que ele chama atenção para a prudência, para a preparação, para a organização. Então as virgens estouvadas são aquelas que não levaram o combustível suficiente, né, o azeite suficiente para manter acesa aquela candeia. E aí tiveram que buscar o azeite. E quando buscou o azeite, o noivo passou, resumidamente a passagem. E aí ele então escolhe entre aquelas que ficaram, porque levaram o azeite suficiente. Então está falando desses momentos que nós temos para nos preparar, para organizar a nossa vida. Quando eu digo vida, não me refiro à encarnação, à nossa vida espiritual, essa vida imortal que nós temos. Então somos espíritos imortais. E nesse sermão profético, Jesus fala 3 momentos de término. Ele fala sobre haverá guerras, rumores de guerras, e diz, mas não é o fim. Depois ele diz, nações se levantarão contra nações, e ele diz, é só o começo das dores. E depois, já no final do capítulo 24 do sermão profético, ele diz assim, mas quando este evangelho do reino estiver espalhado sobre toda a terra, aí chegará o fim. Veja, quando que chegará o fim? Quando o evangelho estiver espalhado sobre toda a terra. Então não é um fim drástico materialmente falando, não é um cataclismo, é o fim de um momento. É o momento quando o evangelho está espalhado sobre a terra. E o que é o evangelho, senão um código de conduta ética de alto nível? Então, quando esse momento chegar, os que estiverem preparados, ou seja, vivenciando esse evangelho, seguem o seu curso. E aqueles outros terão que recomeçar outros momentos, outros locais, outros, por assim dizer, mundos. Então, é preciso que percebamos esse estar preparado. Não é o preparado um dia determinado. Por quê? Porque são momentos, ninguém sabe. Jesus, no capítulo 25, aliás, no versículo 36 do capítulo 24, ele vai dizer, quando essas coisas acontecerão, ninguém o sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Porque não há uma data, há um momento. Quando? Quando acontecer o momento. E quando acontecerá esse momento? Quando as pessoas em maior volume, em maior quantidade, estiverem regeneradas. O que é um mundo de regeneração? Senão um mundo onde as pessoas estão regeneradas. Não é um mundo que se regenera para as pessoas se regenerarem. São as pessoas que se regeneram e aí o mundo se regenera pela maioria das pessoas regeneradas. Então esse é o momento, esse é o preparo ao qual Jesus se referia quando ele fala a parábola das 10 virgens, que é dentro da cultura, do conceito daquela sociedade hebraica da época de Jesus. A forma de se encontrar o noivo era um pouco diferente de hoje. Aliás, muito diferente de hoje. Então, esse estar preparado. E muitas vezes nós não estamos preparados. Quantas vezes nós achamos que estamos preparados, estamos prontos, nunca mais eu perderei a paciência, e amanhã já estou perdendo a paciência. Quantas vezes nós dizemos, eu nunca farei isso, e faço. Eu nunca mais falarei assim, e falo. Isso é o estar preparado, é se conhecer, é fazer essa viagem de autoconhecimento e perceber que nós temos muito ainda que caminhar, muito que nos preparar. E é um preparo diário. Não é um preparo que está pronto. O preparar tem que ser conjugado no gerúndio. É preparando. No eterno presente. Estamos sempre nos preparando. É simples? Lógico que não.
Se nós olharmos o capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, nós veremos Paulo dizendo: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Mostrando o quão difícil é nós lidarmos conosco. Nós nos conhecermos não é algo simples. Muitas vezes nós usamos o amor próprio para esconder algumas dos nossos defeitos. Por exemplo, a pessoa é orgulhosa e ela diz: não, eu não sou orgulhoso, eu só tenho um amor grande para comigo. A pessoa é avarenta, ela fala: não, não sou avarenta, eu sou só previdente. Porque nós vamos como que escamoteando as nossas próprias virtudes e defeitos. Então não é simples se conhecer. É algo que precisa ser feito diuturnamente, como nos fala o Espírito Santo Agostinho na questão 919A do Livro dos Espíritos. Conhecermos, como nos conhecer. E ele dá uma aula, uma página e meia nessa questão 919A. Eu deixo mais uma vez uma sugestão de leitura. Então é isso, a prudência da parábola das 10 virgens e as palavras de Jesus que não passarão, porque elas são atemporais, elas são para quaisquer tempos, principalmente agora, que é o tempo no qual nós estamos. Muito bom, Simão, muito bom mesmo. Esse final que você nos explica, né, da importância do autoconhecimento, para que a gente possa ter uma vida melhor e bem vivida, porque quando a gente se conhece, a gente sabe aonde a gente pode aumentar o volume aqui, diminuir, né, a questão dos defeitos, a questão que você falou, a gente quer tanto ser, né, que você citou, Paulo, e a gente não consegue, né? A gente busca, a gente sabe o que é certo, e às vezes a gente todo dia ali recaindo. De fato, é um trabalho de formiguinha, e é um trabalho que é muito importante conosco. Depende da gente com a gente não está mudando o outro, a gente está se olhando e mudando a nós mesmos, não é? Exatamente. É uma questão fundamental. É o 919 que mostra-nos que o autoconhecimento é o meio prático e eficaz para se vencer na vida, e depois o como fazer para isso. E lembrar que é um exercício diário. Santo Agostinho, ele diz ali, logo iniciando: fazei o que eu fazia quando entre vós vivia. Todos os dias, ao recolher-me para o descanso do corpo, eu passava o meu dia em revista. Ou seja, diariamente. E muitas vezes as pessoas deixam para o final de ano, né? E quer repassar o ano em revista. E um ano é muito tempo para a gente fazer uma análise do que fizemos ou deixamos de fazer. Não é somente agora no começo, no final do ano que a gente reflete. A gente tem que refletir todos os dias. Simão, muito obrigada mesmo pela sua participação aqui no Esferas da Vida. Foi uma alegria tê-lo conosco, nos ajudando a refletir questões tão essenciais para a nossa vida eterna, não é? Eu que lhe agradeço, Priscila, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, e pedimos, né, rogamos a Deus as bênçãos para todos nós, e que tenhamos um 2021 em plena disposição para a felicidade. É isso mesmo, Esferas da Vida fica por aqui. Agradecemos sempre a sua audiência, o seu carinho. Estamos juntos todas as quintas-feiras, 10h15 da noite. E agora tem representação às sextas-feiras também, 7h40 da noite. Não, sexta não, terça. Estamos no inédito toda quinta-feira às 10h15. E às terças-feiras estamos reapresentando os programas 7h40 da noite. Um ótimo ano para todos nós, né? Sempre a gente fica por aqui e a gente se vê toda quinta-feira. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços.
Harmonia Utilidades. Confiança e qualidade é na Harmonia Utilidades.